nos anos 70, né, a América Latina tinha o regime militar e eles queriam, porque queriam que o Brasil tivesse mais alinhado ali nesse contexto de pós-guerra, de Guerra Fria, né, de bloco capitalista e comunista e tal, mais alinhado aos Estados Unidos. E para isso, eles queriam que, inclusive, até mesmo a igreja evangélica crescesse, porque seria uma forma de você pregar valores individuais, valores de trabalho, Liberais. exatamente, prosperidade, valores ligados a mais à cultura protestante do que necessariamente o que estava acontecendo dentro da América Latina com o crescimento da teologia da libertação, porque a teologia da libertação seria, digamos, a versão marxista ou comunista dentro do cristianismo. Então, seria uma forma de contrapor o crescimento da teologia da libertação. O que você acha disso? Então, que as igrejas protestantes têm um alinhamento ideológico, né, a própria teologia da prosperidade, a esse universo liberal, isso é fato, né? E o problema não é nem esse. O problema é quando a gente fecha os olhos para questões de intervenção dos Estados Unidos nos nossos assuntos aqui, né? Nos nossos debates, na nossa vida política e social, da forma como os Estados Unidos vem fazendo. O livro Seja Feita a Vossa Vontade mostra o intervencionismo dos Estados Unidos em vários países e como isso impede o nosso desenvolvimento autônomo. Tem um outro livro muito bom, foi escrito por um marxista, sim, mas é um livro que tem uma documentação, uma referência do Muniz Bandeira, a presença dos Estados Unidos no Brasil. Você vai ver que a história da intervenção dos Estados Unidos no Brasil é a história do Brasil, praticamente. Vou dar um exemplo, para a gente poder unir esquerda e direita, né? Essa questão da Amazônia ficou muito mais concentrada à direita. A direita tem denunciado as ONGs, o terceiro setor. Só que a esquerda, ela esquece que há livros escritos, um deles é um livro muito interessante do Carlos Montanho, que é o Terceiro Setor e a Questão Social, escrito por um esquerdista, que vai mostrar como o terceiro setor, ONG é terceiro setor, como o terceiro setor substituindo o Estado, né, a responsabilidade do Estado na questão social é perigoso. Só que a direita tem apontado isso. Essas ONGs lá na Amazônia é perigoso. Está ultrapassando a linha, está invadindo a nossa soberania, a WWF, né? Que é uma ONG que praticamente domina ali a questão do terceiro setor na Amazônia. Então, a gente tem que juntar esses dois lados e tirar essa discussão do aspecto da polarização, porque a gente mais cria uma cisânia e não chega num denominador comum do que a gente tenta entender o problema de fato. Em 1993, nós tivemos uma operação no Brasil chamada Operação Surumu. Essa Operação Surumu, ela aconteceu naquele processo de homologação das terras indígenas Yanomami, lá em 1992, né, do Collor, o presidente era o Collor. Essa questão dos Yanomamis é extremamente polêmica, porque aquela criação, né, o reconhecimento da terra Yanomami, Yanomamis, porque são várias tribos que foram chamadas de Yanomami. Então, são várias tribos que foram colocadas como uma única tribo, mas são várias tribos. O Brasil estava um pouco... O Itamar Franco, depois o Collor foi o Itamar Franco, estava um pouco resistente para reconhecer, para fazer essa homologação. Sim. Os Estados Unidos e a Inglaterra quiseram invadir o Brasil. A Operação Surumu não foi para fazer uma operação contra o garimpo, não, foi uma operação dissuasória. Quem conhece os militares, quem conhece por dentro, sabe que a Operação Surumu foi uma operação dissuasória, porque os Estados Unidos e a Inglaterra queriam invadir o Brasil.
Tá? Porque o Itamar Franco não estava totalmente alinhado com as exigências dos Estados Unidos na questão indígena. Então, os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas a Inglaterra, a França, eles instrumentalizaram essa questão indígena no Brasil. Né? E a direita vem denunciando isso, né? Vem denunciando essa instrumentalização, mas tem em alguns pontos que a direita acaba aquecendo com a intervenção dos Estados Unidos. E é isso que é esse denominador comum que tanto direita e esquerda precisam entender. Qualquer tipo de intervenção de qualquer país no Brasil, ela é perigosa. Mas seria uma intervenção, então, do Estado americano. Do Estado americano. Aqui com as suas corporações, com o seu poder econômico, com as suas organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional, como o Banco Mundial. Muito dessas pautas progressistas no Brasil, essas pautas que são tidas como woke, né, elas passam pelo Banco Mundial. Ah, claro. Eu fiz um estudo também sobre isso. No caso, o interessante dessa questão do woke é que hoje todo mundo fala mal do woke, né? Não, porque o woke morreu, porque ninguém inclusive, tá chegando. Acho que é dia 12 de junho, é o dia dos namorados, acho que dia 13 é o dia do orgulho gay, não é? Acho que é uma coisa assim, mas é bem próximo. Tá chegando agora, no mês de junho, é o mês do orgulho gay. Durante anos, todas as marcas, Microsoft, Apple, HP, sei lá, Lexon. Não. Dia Internacional, dia 28 de junho. Entendi. Um domingo. Mas enfim. O mês inteiro eles iam lá e mudavam o logo. Né? Colocava a bandeirinha LGBT e tal. E aí, tipo, às vezes uns negócios nada a ver. Porque assim, você tá querendo assistir futebol e tava lá TNT Sports, negocinho do orgulho gay. Então todo mundo pagava esse pedágio. Todo mundo era adepto da agenda woke. Ano passado já não aconteceu. Esse ano não vai acontecer. Tá chegando agora o mês de junho. No primeiro dia, todo mundo virava essa chave. Agora, eu tenho certeza que não vai acontecer. E não vai acontecer por vários motivos. Mas, obviamente que essa pauta foi uma pauta implantada no mundo todo. E essa pauta só cresceu porque o juro estava baixo e o dinheiro era infinito. Era só imprimir. As pessoas, elas não tinham, inclusive, como reagir, porque não tinha organização para isso. Não tinha debate sobre aquilo. Era uma coisa colocada de cima para baixo. Quem peitava alguma coisa perdia emprego. Então você tinha jornalista perdendo emprego, você tinha historiador perdendo emprego e questionava isso abertamente na mídia. Pessoas... a gente teve aquele caso clássico que foi uma histeria coletiva. Foi aquele caso no programa Encontro, que botaram a Kéfera lá pra dar uma lição de moral falando de mansplaining. O tanto de pautas, o tanto de ideias que foram importadas dos Estados Unidos... Sim. Financiado com o dinheiro dos outros, Sim. entendeu? O dinheiro americano. Sim. E aquela ONG Me Too, que atua no universo aí feminista, supostamente representando as mulheres, né, que também esteve no episódio Johnny Depp. Do Silvio Almeida, aqui no Brasil, do Silvio Almeida. No Brasil, sim. Que ele Silvio foi Almeida. acusado pela irmã da Marielle Franco. Né? Ela o acusou de assédio. Lembrando que o Silvio Almeida, independente de você concordar ou não com o posicionamento dele, ele é uma referência internacional nos direitos humanos. Né? Ele é um intelectual. E não se faz um intelectual do dia para a noite. A Me Too atuou nessa denúncia da irmã da Marielle. Ela atuou como se fosse o próprio tribunal. Como se fosse um representante da justiça. Né? Não houve julgamento, não houve um processo. No caso dele... uma narrativa. No caso dele, é como você falou, né? Eu vou ter que fazer aqui exatamente, independente do que você acha dele, né? O Silvio Almeida, ele obviamente estava lá por causa que, além de tudo, ele tem a questão da ideologia do governo. E existe... Sim, o alinhamento dele é o alinhamento do governo. Exatamente. Só que o próprio governo tem várias linhas ideológicas. Então, assim, se você coloca para ser o ministro dos Direitos Humanos um cara competente, como você falou, um cara muito conhecido internacionalmente, com livros publicados sobre o assunto, intelectual, ok, concordo. Só que, obviamente, para comandar a pasta, você coloca um homem, um militante negro, intelectual, que vem para trazer esse... Além de você ser uma minoria, né, você ser negro,
uma hora eles vão encontrar uma minoria melhor que a sua, que é a minoria da mulher negra. E foi essa disputa ideológica dentro do próprio governo com a Aniele Franco, Sim. que os dois já estavam... Mas é uma disputa autofágica. Exatamente. Então, querendo ou não, ele teve esse caso aí, que eu não tô entrando nem se é verdadeiro ou não. A grande questão é que a disputa era pra quem comandava essa pasta, Exatamente. entendeu? E quem comandava uma pasta chefiada por um negro, mas ainda assim é um homem. Entendeu? Por que não colocaram uma mulher? Por que não colocaram uma mulher lésbica? Sim. E de repente, por que não colocar uma mulher trans? Então, mas é o famoso dividir para governar. É. Essa tática, esse modus operandi dos laboratórios de think tanks, laboratórios de engenharia social, eles trabalham sempre com o dividir para governar. E não é dividir só direita e esquerda. Dentro da direita você tem várias cisâneas. Dentro da esquerda você tem várias cisâneas. Um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo defende aqui, um grupo defende ali. E nunca chega num denominador comum. Eu falei aqui da Amazônia, né? A questão da Amazônia, que é uma questão nacional, de estratégia de segurança nacional. Por que a gente não discute estratégia de segurança nacional? O Brasil não tem ameaça, não tem um vizinho que seja uma ameaça militar. Mas nós temos ameaça. Nós não temos uma... Historicamente, o Brasil não é invadido por nenhum vizinho, porque nós somos maior que todos eles. Então, mas veja bem, os Estados Unidos também não. Ou o México vai invadir os Estados Unidos? Mas os Estados Unidos, alguém tem disposição de cruzar o oceano e ir atrás dele. Não, mas aí não é o seu vizinho, entendeu? Não, sim, mas veja só, eu tô querendo dizer que isso alguns especialistas geopolíticos já falaram sobre o Brasil. O Brasil, historicamente, ele não tem disputa. Entendeu? Ele não disputa com seus vizinhos. Ele não tem um vizinho que seja uma ameaça ao seu território. Seja uma ameaça local, para que ele possa se preocupar. No pós-guerra, os Estados Unidos... Na verdade, ele morreu antes do pós-guerra, mas a política externa dos Estados Unidos para a América Latina foi muito orientada por ele, Nicholas Spykman. Ele era um geoestrategista. E ele dizia que a América Latina, mais propriamente na América do Sul, o ABC nunca poderia se desenvolver para além dos interesses dos Estados Unidos, entendeu? O ABC, o que era o ABC? Era Argentina, Brasil e Chile. Esse livro que eu mostrei, Presença dos Estados Unidos no Brasil, mostra vários momentos que o Brasil sofreu intervenção dos Estados Unidos em 45 no golpe contra Getúlio. O embaixador era o Adolf Burley. Ele atuou diretamente no golpe contra o Getúlio Vargas. Em 64, os Estados Unidos, se o Jango resistisse, ele mandaria uma frota, a quarta frota, se eu não me engano, na Operação Broad and Sand, que não é teoria da conspiração. O próprio Estados Unidos, depois de anos, acabou confessando que havia a proposta de invadir o Brasil pela Operação Broad and Sand, né? Independente de você defender um lado político, a gente tem que resolver as nossas questões aqui sozinhos. Quando a gente tem um intervencionismo que acontece de tempos em tempos, uma ameaça de invasão, eu acabei de mencionar que é a Operação Surumu. Uhum. A Operação Surumu, os militares sabem disso. O dia que o comandante Farinácio vir aqui, você pergunta para ele sobre a Operação Surumu. Né? Foi dissuasória. Mas, veja só, eu não tô questionando. Eu sei disso tudo. Concordo. Acho que, inclusive, é a posição equivocada do Brasil que deixa a gente nessa situação. Uhum. Mas eu estou dizendo que, historicamente, tá falando dos Estados Unidos. Na América Latina, o que fez com que o Brasil não desenvolvesse nunca... Por que o Brasil sofre tanto a respeito disso? Por que o Brasil tem, inclusive, o Brasil tem esses conflitos, que ele não sabe aonde se posicionar? Por que ele não consegue... Ele mesmo... Anão diplomático. O Brasil é um anão diplomático. Isso. Por que ele não consegue ele mesmo falar que ele prefere se tornar, por exemplo, isento num conflito geopolítico que está acontecendo? Né? Porque ele pode se tornar isento, ele não tem nada a ver, não envolve diretamente o nosso país. Ele sempre precisa assumir um lado. Porque ele é forçado essas coisas. Eu entendo isso. Só que eu estou dizendo que isso daí tem a ver com o próprio conceito que o Brasil... é diferente, entendeu? Se o Brasil ele tivesse realmente um inimigo próximo,
ele teria se armado. Se a Argentina quisesse fazer com o Brasil, por exemplo, o que o Paraguai tentou fazer, ele teria, sim, desenvolvido até mesmo um armamento nuclear. E todas as vezes... E aí, obviamente... Mas nós fomos impedidos de ter o Sim, nosso mas a armamento gente teria nuclear. feito lá atrás. Obviamente que se você... Mas nós fomos impedidos lá atrás. Para você ter uma ideia, o Getúlio Vargas, ele tinha interesse de desenvolver um projeto militar com a Alemanha. E comprar equipamento, né, tecnologia e equipamento para ter um desenvolvimento, ter um programa nuclear. Que é legítimo. Os países podem ter programa nuclear. Né? Isso é legítimo. O Brasil foi impedido várias vezes. A primeira vez que a tecnologia que foi comprada dos alemães foi obstada pela Inglaterra. O Brasil nunca recebeu, o Brasil comprou e os ingleses roubaram esse equipamento, não chegou a chegar aqui no Brasil, não veio para o Brasil. E na década dos anos 70, o Carter, presidente era o Jimmy Carter nos Estados Unidos, ele realmente atuou, tem até uma entrevista no YouTube dele falando que o Brasil não deveria ter programa nuclear, que isso iria criar problemas diplomáticos com os Estados Unidos. Tanto o Brasil quanto a Argentina não pôde ter um projeto nuclear.